Olá, pessoal. Aprendendo a mexer agora aqui. Peraí, só vou colocar o nome aqui e a gente já começa a conversar. Vamos conversar hoje, pessoal, sobre medo. Quais têm sido os seus medos? Né? Eu acho que eu coloquei o nome. Então, vamos conversar sobre medo. Boa noite para vocês que estão chegando. Eu sou meio embaçada aqui porque eu não sei mexer muito. Tô aprendendo agora a mexer, fazer live, mas essa live eu pretendo fazer dela um aulão aqui para nós hoje, falando sobre, né, ansiedade. E se você tem aí um medo, uma preocupação excessiva, marca aí para nós. A gente pode estar conversando, tirando dúvida também, tá? Bom, vou começar. Aí quem for chegando vai se entrosando com a gente aqui. Bom, quando a gente fala de ansiedade, né, tem aí alguns dos sintomas, né, que a ansiedade causa, né, a irritabilidade, a insônia, né, medo, que mais? Dificuldades em concentração, dificuldade com relacionamentos. Mas o que mais está presente, né, diante aí falando da ansiedade, o que mais é presente no ansioso, desses sintomas, é o medo. É muito comum, né, a pessoa ansiosa ela ter algum tipo de medo. Esse tema medo foi uma seguidora aqui minha que colocou lá nas caixinhas de perguntas. Eu perguntei qual tema seria legal de conversar e uma dessas pessoas colocou medo, né? Por isso que eu resolvi falar hoje sobre medo. Então, se você tiver uma dúvida aí, oi Lu, tudo bom? A paz, irmão José. A Bia tá aí comigo também. Oi, Bia. Se você tiver alguma, né, pergunta, né, sobre ansiedade, medo, manda aí que a gente pode conversar também. Mas o que eu preparei pra gente aqui nessa noite foi: medo é uma emoção, certo? Né? E como todas as emoções, o medo também é para nos proteger. Pensa comigo, se eu não tivesse medo, eu não ia olhar para os dois lados da rua para atravessar. Por exemplo, poderia morrer atropelada, porque eu não tinha medo. Então, se não tenho esse medo, então eu atravesso e nem olho se está vindo carro ou não. Entende? Então, assim, o medo, ele também serve para nos proteger. Agora, quando esse medo, ele atrapalha a nossa vida, né? Haja visto aí pessoas que sentem medo, fobias, né, de animais específicos, atrapalha. Aí é uma questão de tratamento, de tratar esse medo, né? Porque o ansioso, ele tem medo, no caso assim, uma pessoa que tem medo de atravessar a rua, é um medo real, ok? É um medo real. Se eu não olhar para os lados, eu posso ser atropelado. É um medo real. Agora, o ansioso, ele também tem um medo imaginário. Como assim? Sim, imaginário. Ainda não aconteceu o fato. Ele imagina que pode acontecer. E ele, diante dessa imaginação, ele cria o medo. Então, mas esse medo causa dor? Sim. O medo, tanto o real, né, o medo que existe, tanto o medo imaginário, causa a mesma dor em quem está sentindo, porque é um medo imaginário, mas a pessoa que tem ansiedade e sofre com aquele medo, esse medo também causa dor. Então, o ansioso, ele tem algumas dificuldades em lidar com certas coisas, e uma delas, né, também é a relação, né, com o outro, um relacionamento com o outro. Como é se relacionar com um ansioso, né?
O ansioso, ele tem muito medo de estar, por exemplo, se ele está numa conversa no WhatsApp com um colega, ele tem muito medo, a todo tempo ele está com medo se ele não está sendo inconveniente, sabe? Será que eu estou, aquela preocupação, será que eu estou atrapalhando a vida daquela pessoa? E quando você demora a responder, um ansioso, ele já começa a criar né, os medos imaginários dele, ele já começa a criar ali, nossa, tá demorando me responder porque eu tô atrapalhando, né? A pessoa não tá me respondendo porque eu tô sendo inconveniente, por exemplo, e na verdade não é nada disso. Na verdade, às vezes o outro que está do outro lado, falando com o ansioso, às vezes ele tá no meio da rua, né? Tá ali conversando, tá respondendo a mensagem, mas ele está no meio da rua e de repente começa a acabar a bateria do celular dele, por exemplo. O ansioso não pensa assim, porque a Priscila falando aqui, boa noite, Priscila. Essa live é especial para você, tá? Claro, para todo mundo, mas em especial para Priscila, que respondeu também lá a caixinha, né, de perguntas. Tudo bom, Priscila? Então, assim, se eu estou numa conversa com uma pessoa ansiosa, ela vai ter todo o tempo esse medo. Nossa, tá demorando para me responder? Será que eu fiz alguma coisa errada? Tá demorando para responder? Será que não quer falar comigo? E na verdade não é nada disso, né? Às vezes a pessoa realmente tá lá com alguma outra dificuldade, no caso aí, a bateria tá acabando e ele não pode dar atenção. Então, uma pessoa que não tem ansiedade, eu vou pensar logo isso. Nossa, não tá conversando comigo, não tá respondendo tão rápido, deve estar ocupado, deve, né? Parou de me responder. Provavelmente acabou a bateria da pessoa. E mais tarde ela vai me dizer, olha, aquela hora a gente estava conversando e acabou a bateria, então eu não dei sequência à nossa conversa porque eu estava sem bateria, estava no meio da rua e não tinha como carregar o celular. Ok? Para o ansioso, não é assim que funciona. Ele tem um medo constante de estar sempre atrapalhando, ser inconveniente. Essas ideias estão sempre o tempo todo no ansioso. Tem outras dificuldades que o ansioso passa também, né? Tem as fobias, né? Medo, os medos específicos, né? Haja vista aí quem tem medo de aranha, o outro de barata, o outro de sapo, né? Eu conheci uma senhora que tinha medo de passarinho, né? Eu não sabia que ela tinha fobia de passarinho e tinha um passarinho tão fofo lá, né? E eu fui mostrar mais de perto para ela. Esses passarinhos que ficam dentro de casa, criado dentro da casa, né? Então, assim, ela realmente ela começou a entrar em pânico e me falou que tinha fobia. Na época eu não era psicóloga, né? Que tinha fobia de pássaro. Aí eu pensei, nossa, mas é tão pequenininho, né? Tão bonitinho. Mas enfim, é a fobia da pessoa. É os medos, cada um tem os seus medos, né? A Lu tá falando aqui, oi Jane, como fazemos para amenizar esse medo? Então, na verdade, assim, no processo terapêutico, a gente tem aquela questão de exposição, se expor ao medo, né? A gente tem ali a escadinha do medo, o qual a gente vai cada dia enfrentando esse medo. Por exemplo, é assim, ó. Eu tenho a minha escadinha de medo, ok? O meu medo é de barata. Eu tenho pânico de barata. Então, na escadinha do medo, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou ver fotos de barata, ok? Então, eu vou ficar em frente, me expor a esse medo, né, da foto. Depois que eu conseguir olhar para a foto, porque assim, gente, quem tem fobia não consegue nem olhar para a foto. Então, eu vou trabalhar isso de conseguir olhar para a foto até que eu consiga realmente olhar para aquele bicho, né, que é aquela barata, e eu consiga olhar para ela e ficar um tempo olhando aquela foto. Então, eu venci essa primeira escadinha do medo. Depois eu vou assistir um vídeo de barata, né? A minha exposição vai ser assistir um vídeo, eu vou me expor a esse medo. Eu vou enfrentando, entende? Escadinha. Até que um dia eu consiga, quando aparecer essa barata, eu consiga pegar uma vassoura e tirar ela com a pazinha e jogar para fora.
Porque se eu não trabalhar esse medo, jamais que eu vou fazer isso. Jamais que eu vou pôr esse bicho na pazinha. Eu simplesmente, quando eu olho pra ele, eu saio correndo, gritando, porque eu tenho pânico. Então eu não vou conseguir. Mas quando você começa a fazer essa escadinha do medo, essa exposição, né, é gradativa, tá? É gradualmente. Ninguém chega. Já vi pessoas falarem que, né, fulano tinha medo de tal bicho, peguei e joguei nele. Gente, isso é um erro, porque realmente é fobia. E se a pessoa tem fobia e você pega esse bicho e joga nessa pessoa que tem medo, você só vai aumentar esse medo dela. Essa fobia dela só vai ter mais intensidade e causa uma dor insuportável na pessoa, tá? Então, é uma brincadeira muito de mau gosto, né? Chega a ser maldade pegar um animal ou um bicho que a outra pessoa tem medo e realmente jogar na pessoa. Isso é extrema maldade, tá? Porque realmente a pessoa vai ter crise de pânico naquele momento, tá? A Priscila falando aqui, obrigada, né? É que eu tenho uma secretária minha que tá mandando aqui as mensagenzinhas. Ela me falou também da pergunta da Lu, mas eu já tô respondendo a pergunta da Lu. Então é isso, Lu, você vai enfrentando gradativamente esse medo até que você consiga ficar em frente dele e suporte ele. Né? Então, quer dizer, para você vencer o medo, o único jeito de você vencer esse medo é você se expor a ele, ficar de frente com ele, mas assim, passo por passo, né? Ninguém vai chegar do medo assim e encarar de uma vez só, porque não vai dar certo, o seu medo só vai aumentar. Então, gradativamente, tipo uma escadinha mesmo, eu coloco uma escadinha, primeiro eu olho foto, depois